Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar os nossos trabalhos hoje com uma pequena mensagem do nosso livro Um Minuto com Jesus. Você deve lutar contra os seus próprios impulsos negativos. O mal não merece sua atenção. Não desperdice tempo e energia com ele. Valorize suas atitudes. Eleve-se a uma dimensão superior de entendimento e permaneça imperturbável. Agora, para quem quiser fechar seus olhos, sentar confortavelmente na cadeira, vamos fazer a nossa oração inicial. A ti, meu querido amigo, não menosprezes a força interior que Deus te conferiu. Essa é a tua maior herança. Essas energias superiores estão em ti. Basta somente que as liberte. Lembre-se que podes suavizar as tuas lutas pelo jeito com que reages a ela. A solução do teu conflito pode ser adiantada, tua ansiedade apaziguada. Libertando a tua força interior, as respostas fluirão mais fáceis, se te ligares a esta força íntima que habita em ti, pois tu és o herdeiro de Deus. Ele habita em teu âmago. Busca-o, e essas claridades divinas estarão mais disponíveis em ti mesmo. Assim, a harmonia e a serenidade estarão contigo, reforçando o elo que te ligará à divina providência. Senhor, pedimos que nos auxilie nessa busca incessante, que ilumine as palavras do irmão Rude em sua exposição e que as águas trazidas possam ser magnetizadas. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante discutido na mídia nos últimos dias, um assunto em voga, em moda, vamos dizer, o aborto na visão espírita. Isso é um tema bastante discutido na televisão, na internet. Uns estão a favor, outros estão contra. Mas, há alguns dias na Argentina, um projeto de legalização do aborto foi rejeitado. Houve confusão na rua porque tem os prós e os contras. A polícia teve que intervir e os deputados tiveram o bom senso de rejeitar essa emenda. No Congresso Nacional também existe na pauta dos trabalhos uma emenda que fala sobre a legalização do aborto. Para nós termos uma ideia, na América Latina, África e nos países muçulmanos, o aborto é considerado um crime hediondo. Nos demais países do mundo, os ditos desenvolvidos, o aborto foi legalizado, assim como a eutanásia e também a pena de morte. E esses países intelectualmente desenvolvidos são muito adiantados intelectualmente, mas moralmente estão bastante atrasados. Segundo uma pesquisa no jornal Washington Post,
no Brasil acontecem 36 mortes para cada 1000 mulheres, 36 abortos para cada 100.000 mulheres. Imagina quantas pessoas abortam. Eu vi no jornal essa semana, uma ONG da Argentina, eles falam que 500.000 mulheres abortam na Argentina por ano. E dessas 500.000, 25% são menores de idade, ou seja, 125.000 mais ou menos. Alberto Almeida, o médico Alberto Almeida, diretor científico da Associação Médica Espírita do Estado do Paraná, faz uma ampla explanação sobre o tema, detalhando passo a passo o desenvolvimento do feto, desde a sua concepção, como é que são os primeiros sintomas, toda a parte hormonal da mulher, né? Ele cita uma passagem de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é o guia espiritual, o mentor espiritual do Divaldo Franco, que diz o seguinte: mesmo nas circunstâncias de estupro, quando a mãe acolhe o espírito que vem, ele se transforma em floração de bênçãos sobre a cruz de agonia em que seu coração se esfacelou. Depois eu vou repetir essa frase. Antes eu vou contar uma história que ele contou, né? Primeiro passa pela agonia e depois pela bênção do fruto que veio, né? Ele conta a história de uma jovem que fora estuprada e estava pretendendo fazer aborto. Na primeira clínica que ela entrou, ela ouviu os gritos das mulheres que estavam abortando. Então ela se apavorou e saiu correndo. Na segunda clínica, aconteceu a mesma coisa. Foi então que ela procurou esse médico, Alberto Almeida, que casualmente uma outra cliente tinha desistido e ele conseguiu encaixá-la. Parece que aquilo foi feito por alguém. E daí, em poucos minutos de conversa, ele conseguiu dissuadir ela de desistir dela abortar. Então, naquele mesmo dia, a moça decidiu que levaria essa gestação até o final, apesar da revolta dos pais, apesar que os pais queriam matar o homem que tinha feito isso, né? E vocês sabem muito bem, ela conta no vídeo que eu olhei, que ela nem sabe, ela disse, jogou os exames em cima da mesa do médico e disse: olha, eu sou virgem e eu estou grávida, porque eu fui violentada e eu nem sei o que aconteceu, só que eu estou grávida, né? E aí o médico se dispôs para ajudar esta jovem a conversar com os pais e explicar que ela não poderia abortar, porque ela estava gerando um feto, ela estava gerando um filho, uma vida dentro do útero dela. E depois do nascimento do filho, os avós, mesmo antes revoltados, eles se apegaram muito ao neto. Isso é uma bênção na vida deles, né? E ali, quando ele tinha uns 6, 7 anos, eles foram numa praça, né, que tinha uma árvore bem grande, e ele ficou de frente para a árvore, e a mãe tirou uma foto e levou para o médico, onde é que ele disse: graças a você eu estou vivo. Ela botou. E o médico guardou isso durante anos no consultório, onde é que ele guardou isso para mostrar para todas as pessoas que alguém que havia sido violentado e desistiu de abortar. Esse filho depois foi um filho com problemas de visão, mas que foram corrigidos aos poucos, né? E cada vez que essa mulher ia para a cidade, ela visitava o médico para agradecer pelo filho que ela tinha. Então depois, mais tarde, ela arrumou um companheiro, casou, teve filhos normais, né? E esse filho foi muito estudioso e deu muitas alegrias para essa família. Então, desde a concepção,
No encontro do espermatozoide com o óvulo, há uma vida pulsante. Segundo a genética, se analisarmos o embrião, na sua fase inicial, a vida pulsando desde o zigoto. Zigoto é a primeira célula. Quando as duas células se dividem em 4, dividem em 8, em 16 e assim por diante. Há uma luz intensa que incide sobre o embrião. Existem no Brasil vários grupos que ajudam as pessoas. Aquele médico fala de um grupo em Brasília e um grupo em Londrina, que eles são psiquiatras, psicólogos, voluntários, que eles ficam vasculhando na internet pessoas que querem abortar, porque muitas vezes as pessoas que querem abortar, eles entram na internet para pesquisar clínicas, para pesquisar como é feito e tudo. Então eles entram em contato com essa pessoa e eles aconselham essa pessoa a desistir dessa ideia. E muitas vezes, no caso, quando a família rejeita, a família expulsa a filha de casa, eles a acolhem durante todo o período de gestação, num lugar que eles têm lá, eles acolhem, dão todo o apoio psicológico, moral, e depois, se essa pessoa não quiser o filho ou a filha, eles já têm casais prontos para adotarem essas crianças. Então é um trabalho muito nobre, um trabalho que essas pessoas fazem para que elas não se desequilibrem depois, porque para não ter problemas futuros. No Livro dos Espíritos, na questão 344, Allan Kardec, para quem não sabe, foi o codificador da doutrina espírita, ele pergunta aos espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por laço fluídico que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasce. O grito que se escapa, então, da criança anuncia que se conta entre os vivos e servidores de Deus. Na questão 345, a união entre espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Pergunta: durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? Aí vem a resposta: a união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito, que ele recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não nasce. São os abortos involuntários. Então, muitas vezes acontece que a mulher já está grávida 3 meses, geralmente nesse período 2, 3 meses, e ela aborta várias vezes. Então, muitas vezes o espírito ele recua, ele tem medo de enfrentar o que vem pela frente, então ele recua e vem numa próxima vez. Geralmente na próxima vez ele já vem um pouquinho mais preparado para levar a gravidez até o final. Na questão 358, a pergunta: o abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? E a resposta: existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida da criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Então não é só a mãe que é culpada. O pai
também é tão culpado quanto a mãe. E nas clínicas de aborto, aquele médico, a enfermeira que estão envolvidos, ajudando, eles são tão culpados quanto aquele que está fazendo o aborto. Não é só a mãe. Nós olhamos só o lado da mãe que está concebendo. Mas todas as pessoas envolvidas, eles são tão culpados quanto ela. E quantos casos nós conhecemos de médicos que depois desencarnam, que tiveram clínicas de aborto, eles sofrem muito depois que eles desencarnam. Porque todos esses espíritos que eles ajudaram a abortar, eles vêm cobrar a conta. Então eles vêm depois e procuram. Muitas vezes o espírito que foi abortado torna-se um perseguidor feroz da mãe, provocando desequilíbrio mental e emocional, não raras vezes causando depressão profunda. Divaldo Franco, eu gosto muito do Divaldo Franco, que ele tem assuntos bem variados. Divaldo Franco é um palestrante espírita. Ele fundou a Casa do Caminho em Salvador, uma pessoa de 90 e poucos anos. Ele publicou vários livros. Ele sempre tem umas histórias para contar. Aqui eu vou contar uma história, mas tem uma outra história da vida dele, da vida real dele. Que ele tinha uma irmã que tinha a cabeça d'água. Ele fala em número 5. A minha irmã é número 5. Então, ele tinha uma cabeça enorme, uma cabeça d'água, e que na época os médicos mandaram a mãe dele abortar. Ela levou essa gravidez até o fim. Essa criança viveu até 7 anos, e daí desencarnou. Ele conta que no lugar que eles viviam, eles tinham uma casa de madeira, e quando o sol entrava pelas frestas, a gente enxergava os ossos dentro da cabeça. Ele tinha uma cabeça enorme, cheia d'água, que eles chamam de cabeça d'água. E essa irmã dele reencarnou como a número 11 depois. Reencarnou novamente, e o Divaldo foi o número 12. Foi a irmã que antecedeu e que morreu aos 92 anos. Esse mesmo espírito reencarnou como número 11 e morreu aos 92 anos de idade. E o Divaldo, quando a mãe dele engravidou dele, eles pediram para ela abortar, porque ela corria risco de vida pela idade que ela tinha. Daí ele disse: imagina se minha mãe tivesse me abortado. Olha, uma pessoa que nós tínhamos perdido, né? Então ele conta uma história de uma mulher que ele conheceu quando ele tinha 30 anos. Ele conversou várias vezes com essa mulher, e quando ela tinha 55 anos, mais ou menos 25 anos depois, ela havia solicitado para ele vir num hospital em Salvador, onde essa mulher estava internada, e ela estava em estado muito grave já, com um câncer de útero afetando todos os órgãos, inclusive com metástase óssea, com dores extremas, com pré-decomposição dos órgãos. Então, estava no final da vida dela. E ela disse para Divaldo: as leis de Deus são soberanas. Por que ela disse isso para Divaldo? Ela disse: eu sei porque eu estou com câncer. Ela, nos últimos anos, havia frequentado a doutrina espírita, né? E ela sabia que o câncer que ela tinha contraído foi devido aos abortos. E ela contou que ela havia abortado 16 vezes nos últimos 20 anos. 16 vezes. E que fizera isso por causa do seu companheiro, que era casado. Ela se relacionava com um homem casado, e esse homem ameaçava ela, caso ela seguisse com a gravidez, que nunca mais viria ela. Então, como ela gostava muito dela, ela se submeteu aos caprichos do homem, e cada vez abortava. Então, ela não teve coragem para enfrentar seus próprios atos. Aí, uma semana depois,
que essa senhora falou com o Divaldo, então ela desencarnou. E depois, mais tarde, anos depois, Divaldo em desdobramento. Desdobramento é quando a pessoa sai do corpo e visita outras regiões. Isso acontece muito conosco quando nós estamos dormindo, que a gente se encontra com pessoas muitas vezes desencarnadas, alguém familiar, e nós nos encontramos durante o sono com essa pessoa. Então, Divaldo, nesse período, em desdobramento, encontrou ela num estado lamentável, numa região dolorosa, onde logo ela reconheceu Divaldo, né, contando-lhe que estava amargamente arrependido e que os espíritos abortados não lhe deixavam sossego, sendo que um deles tentou nascer 8 vezes. O mesmo espírito tentou nascer 8 vezes e 8 vezes ela impediu. E ainda havia os outros 8. Os outros 8 que pela misericórdia divina, alguns acharam outros mães, outros corpos, onde conseguiram reencarnar, né? Mas aquele lhe tomou tanto ódio que se alojou no útero psiquicamente e ele deu início mentalmente à degeneração celular, então que causou o câncer, desencadeou todo o câncer. E então Divaldo disse: o que você vai fazer então agora? Ele disse: não, nós estamos programando uma reencarnação juntos, né, como chipófagos. Chipófagos ou gêmeos siameses são aqueles, um corpo e 2 cabeças, né, que não tem que viver junto a vida inteira. Então eles têm que viver durante muitos anos junto, um aturando o outro, e só ali eles podem quitar o débito um com o outro, um perdoar o outro. Então, a gente viu 2 casos, onde uma resolveu criar o filho, né? Mesmo tendo sido estuprada, e outro abortando em nome de um amor impossível, já que seu companheiro era casado e não queria ter filhos no casamento para não manchar a reputação. Nesses 2 casos, os homens também responderão pelos seus atos. Não só aquele que estuprou, que vai prestar contas perante a sociedade, mas no dia que desencarnar, ele também vai prestar contas à consciência dele. Então nós temos 3 caminhos. Quais são os 3 caminhos? O primeiro, arrependimento. O segundo, a expiação. E o terceiro, a reparação. Se nós fizermos um erro, primeiro precisamos nos arrepender daquele erro. O segundo passo, a expiação. Nós precisamos pagar por aquilo que nós fizemos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, nós temos que passar por aquilo que nós provocamos. Muitas vezes não nessa vida, mas em outras vidas. E como é que nós podemos ajeitar aquilo que nós fizemos errados? A reparação, o conserto. Então, muitas vezes, mães, mesmo que se arrependam, muitas vezes na adolescência, muitas vezes ainda acontece que elas não foram bem orientadas, muitas vezes têm medo da sociedade, têm medo de enfrentar os pais, eles fazem isso. Mas depois se arrependem. Então, como é que eles podem fazer isso? Mais tarde, receber um espírito, esse mesmo espírito abortado, receber ele como filho, e se eles não podem mais conceber filhos, recebam como avó. E se não puderem receber como avó, recebam um espírito adotivo, que pode ser aquele que você rejeitou em tempos passados. Então, a ciência já descobriu tantos métodos para impedir a gravidez. E ainda assim, a gente vê mulheres engravidando por descuido e depois querem abortar.
mulheres que engravidam e têm medo de enfrentar os seus problemas, criando muitos problemas para o seu organismo. Então, mulheres que abortam muitas vezes, elas têm muita tendência de contrair um câncer de útero. Eu estava antes à noite ainda olhando um vídeo num programa espírita, onde é que fizeram uma enquete, entrevistaram uma mulher lá, ela tinha feito cinco abortos. Ela nunca mais pôde ter filhos, ela contraiu câncer de mama, câncer de útero, ela tentou suicídio várias vezes e entrou em depressão profunda. Hoje essa mulher sabe o que ela fez, então ela é o primeiro passo, o arrependimento. Ela está pagando a expiação, está pagando hoje pelo erro do passado. Só que a reparação, talvez nesta vida não, mas talvez numa próxima vida ela pode receber esses espíritos abortados como filhos, como alguém próximo, e dando todo o sustento, todo o apoio que necessita e um amor incondicional. Não adianta aquele, vou receber o meu filho e está pronto. Não, tem que ter o amor incondicional. E só a mãe tem esse amor incondicional. Esses desequilíbrios mentais, psíquicos, muitas vezes são causados pelo espírito que é revoltado, que quis nascer, que foi programado durante anos para que ela se utilizasse desse corpo para poder passar por as provas que ele precisa passar. Então, muitas vezes esse espírito começa a obsediá-lo para os restos dos seus dias. E quantas vezes nós vemos pessoas que depois se arrependem e não aguentam a carga? Quantas vezes lá no final da vida estão arrependidos, muitas vezes tentam suicídio, às vezes levando a cabo, justamente por causa de erros que fizeram no passado e eles não aguentam aquilo que fizeram. Então nós somos responsáveis pelos nossos atos e através dos estudos da doutrina espírita aprendemos que o aborto somente deve ser autorizado quando há risco muito grande da vida da mãe. Segundo Allan Kardec, nesse caso se preserva a vida já existente e não a vida em formação. Então, mesmo quando aqueles anencéfalos que já nascem, que nem antes eu citei o cabeça d'água, as pessoas que nascem sem cérebro ou meio vegetando, não é recomendável fazer o aborto. Mesmo em caso de estupro, não é recomendável. Só em último caso, quando a mãe corre risco de vida. E muitas vezes, ainda nesse caso, há o erro médico, o diagnóstico. Como eu estava vários dias estudando, então vi muitos depoimentos de mulheres que levaram, mesmo correndo risco de vida, que os médicos muitas vezes colocavam até uma declaração que eles assumissem o risco que eles estavam correndo. Eles levaram a gravidez até o fim e tiveram filhos maravilhosos. A ninguém é permitido tirar a vida de alguém, ainda mais a um ser indefeso, que é fruto de um ato sexual inconsequente. Que todos tenham a responsabilidade de assumir os seus atos, por mais dolorosos que possam ser. Se nós temos a coragem de aprontar, nós temos a coragem também de suportar aquilo que nós fizemos errado. Então, muitas vezes, as pessoas mal esclarecidas, as pessoas têm medo da sociedade, eles ainda optam pela primeira coisa, fazer o aborto. Mas vamos procurar alguém que possa nos orientar, que possa nos ajudar nesse momento. Muitas vezes a pessoa se encontra fragilizada, muitas vezes a pessoa está
abatida, angustiada, procura alguém que possa orientá-la a não fazer isso. E mesmo que os familiares estejam contra, mesmo que muitos a condenam, levem até o fim. Que esse espírito é uma bênção na vida dessa pessoa. Ele escolheu essa mãe para que ela possa usar, para ela que possa dar o corpo para que ele possa nascer. Sempre encontramos uma solução quando temos vontade. E aqui, como a gente estuda, a ninguém foi dado o direito de tirar uma vida. E desde a concepção, inclusive tem artigos que falam da pílula do dia seguinte. Mesmo algumas 6 horas, 12 horas depois do ato sexual, já houve a concepção. Então já há vida. Então já há um assassinato. Então a ninguém é dado tirar essa vida. Mesmo que aquilo apenas seja uma célula, por menor que seja. Só que já há uma vida pulsando. Pensemos nisso. Muito obrigado. Agora nós vamos nos preparar para o passe. Senhor, com muito amor, neste momento, te pedimos que nos envies as energias de que todos nós necessitamos, como pétalas de rosas douradas, vindo lá do alto, vindas de ti, Pai, gotas cheias de amor, que essas energias nos fortaleçam, nos reequilibrem e nos aproximem cada vez mais de Ti. Com muito amor e gratidão, recebamos as energias de que estamos necessitados. Obrigada, Pai de amor, por estares sempre conosco. Obrigada por essas energias que tanto necessitamos. Obrigada pelo teu amor em direção a todos nós. Que assim seja. Um bom retorno aos seus lares. Boa noite.